Ter uma conta no banco deveria ser simples. Você deposita seu dinheiro esperando que ele fique seguro, que possa movimentá-lo quando precisar e que, eventualmente, possa até render algum benefício. Mas no Brasil, ter conta bancária é quase como se inscrever em uma armadilha disfarçada de serviço. Você acredita que está no controle, mas na verdade é o banco que manda. Cada cobrança, cada tarifa, cada serviço adicional aparece sorrateiramente, como se fossem pequenos fantasmas escondidos no extrato. O que começa como um simples depósito, rapidamente se transforma em uma lista interminável de taxas que ninguém nunca te explicou direito. Transferências, saques, manutenção de conta, emissão de boletos, cartão adicional, alerta de saldo, tudo tem um custo, mesmo que você mal use esses serviços. E o pior de tudo é que a concorrência, que deveria funcionar como um mecanismo de proteção ao consumidor, quase não existe. Os grandes bancos dominam o mercado como castelos invisíveis e inatingíveis, controlando as regras do jogo. Enquanto isso, o cliente se vê preso, sem alternativas reais, obrigado a aceitar cada cláusula do contrato como se fosse uma sentença inevitável. É um sistema em que pagar é obrigatório, entender é opcional e reclamar é inútil. Você pode pensar que consegue fugir para bancos menores ou fintechs, mas rapidamente percebe que a maioria também cobra tarifas escondidas, oferece serviços limitados ou cria condições confusas que mais confundem do que ajudam. E é irônico. Justamente os serviços que deveriam facilitar a vida acabam gerando mais frustração e prejuízo. Toda a promessa de conveniência se dissolve no extrato bancário, onde cada linha é um lembrete de que você, cliente, paga caro por praticamente tudo. É uma dança constante entre o que você deposita e o que você perde. Um jogo em que só o banco vence, e você só observa enquanto seu dinheiro evapora silenciosamente. Este vídeo vai mostrar de forma clara e direta por que é uma pena ter conta em banco que te cobra tudo e como essas cobranças transformam uma necessidade básica, guardar e movimentar seu próprio dinheiro, em um verdadeiro pesadelo moderno. Prepare-se para conhecer o lado obscuro do sistema bancário, aquele que ninguém mostra quando te oferecem um cartão brilhante com limite tentador, mas que sempre está à espreita, pronto para devorar seu dinheiro com tarifas invisíveis e regras que só beneficiam quem já está no topo. Você acha que sabe quanto está pagando no banco? Pense de novo. No Brasil, ter conta bancária é como assinar um contrato com um ladrão sorrateiro. Ele não bate à sua porta, não anuncia sua presença, mas está sempre pronto para levar seu dinheiro sem aviso. Cada serviço, por mais trivial que pareça, vem acompanhado de uma pequena, quase invisível taxa. Transferências? Pagas. TEDs? Pagas. DOCs? Pagas também. Saques? Dependendo do banco, podem custar mais do que você imagina. E não para por aí. Emissão de boletos, cartão adicional, manutenção da conta, consulta de saldo, extrato mensal, alerta por SMS, tudo isso pode ter um custo. São cobranças que surgem do nada, pequenas, mas que se acumulam, drenando seu saldo sem que você perceba. O cliente paga por cada detalhe, mesmo que não tenha solicitado, mesmo que nem use o serviço. É uma lógica perversa. Você entra no banco achando que está pagando por conveniência, mas, na verdade, está financiando um sistema que funciona contra você. A ironia é que os bancos se apresentam como parceiros financeiros, confiáveis, quase como amigos que zelam pelo seu dinheiro. Mas, na prática, são predadores silenciosos, arquitetos de um labirinto de taxas em que o cliente se perde. É um jogo de paciência, frustração e principalmente perda de dinheiro. Cada centavo que você pensa estar guardando, de repente, desaparece em tarifas que nem sabia que existiam. E você olha para o banco esperando transparência, clareza, algum tipo de justiça, mas encontra apenas burocracia e mais cobranças.
Enquanto isso, os lucros dos grandes bancos crescem vertiginosamente, alimentados por essa rede invisível de taxas que engolem o cliente silenciosamente. Não há como escapar completamente. A pouca concorrência existente oferece serviços similares, com tarifas escondidas e limitações que acabam mantendo você preso ao mesmo ciclo. Assim, o que parecia ser uma simples relação financeira se transforma em um pesadelo silencioso. Você deposita, o banco cobra. Você movimenta, o banco cobra novamente. É um sistema que parece simples na superfície, mas que funciona como um mecanismo de drenagem constante de recursos. E quanto mais você tenta fugir, mais percebe que a armadilha é sofisticada. Bancos digitais, fintechs, contas alternativas. Todas parecem oferecer alívio, mas sempre há algum detalhe, alguma taxa inesperada, algum serviço mínimo que custa mais do que deveria. No final, é impossível escapar totalmente da sensação de ser sugado por um sistema que foi construído para cobrar até pelo ar que você respira. Ter uma conta no Banco Brasileiro é, portanto, mais do que um inconveniente. É uma experiência de frustração constante, um lembrete diário de que no mundo bancário, ser cliente significa pagar caro por praticamente tudo, sem garantias reais de benefício ou transparência. E enquanto você luta para entender onde seu dinheiro foi parar, os bancos seguem rindo silenciosamente por trás de cada extrato, de cada tarifa, de cada contrato que você assinou sem perceber. Este é o lado obscuro do sistema financeiro, invisível, cruel e meticulosamente desenhado para que o cliente pague, sempre pague, mesmo sem perceber. Depois de entender que praticamente tudo tem um custo, você pode imaginar que o banco, em troca, ofereceria algo minimamente eficiente. Lê do engano. Ter conta no Banco Brasileiro significa pagar caro e receber serviços medíocres. Atendimento telefônico que mais parece tortura. Filas intermináveis para resolver problemas simples, chat online que não resolve nada e agências que parecem mais museus do atraso do que centros de soluções. Cada interação com o banco é um lembrete de que, embora você pague tarifas altas, o retorno em suporte e eficiência é quase nulo. É como contratar um carro de luxo e descobrir que ele mal anda. E se você pensa em recorrer a aplicativos digitais, prepare-se para a frustração 2.0. Interfaces confusas, menus intermináveis, funções escondidas, logins que não funcionam, autenticação por 2 fatores que mais atrapalha do que protege. Tudo isso transforma a experiência bancária em um verdadeiro labirinto. E mesmo com todos os avanços tecnológicos, os bancos ainda mantêm processos que poderiam ter sido automatizados há décadas, fazendo você perder tempo e paciência. Cada minuto gasto tentando resolver um problema é um lembrete de que você não está lidando com uma instituição pensada para facilitar sua vida, mas sim com um sistema estruturado para extrair seu dinheiro e minimizar o suporte real ao cliente. E o mais irônico é que você paga por serviços que, em outros países, seriam gratuitos ou muito baratos. Sacar dinheiro em caixas eletrônicos próprios ou alheios, transferir valores, emitir um boleto, tudo isso aqui tem um custo escondido, uma tarifa invisível que corrói seu saldo silenciosamente. E mesmo quando você acha que está livre dessas armadilhas, surge uma nova taxa. Uma cobrança surpresa que faz você questionar a lógica do sistema financeiro brasileiro. Parece que cada centavo que você tenta guardar é um desafio para o banco. Quanto mais você tenta economizar, mais formas eles encontram de cobrar. O pior é a sensação de impotência. Reclamar é um processo lento e desgastante. Ou você perde horas tentando falar com alguém que realmente entenda o que aconteceu, ou se resigna a aceitar que certas tarifas são inevitáveis. Cada ligação, cada e-mail, cada protocolo aberto é uma batalha perdida antes mesmo de começar. E no fundo, você percebe que o banco não precisa se esforçar para melhorar. Ele já tem você preso, sem alternativas reais, pagando por tudo, enquanto a concorrência permanece pequena e ineficiente. Neste sistema, o cliente não é rei.
é vítima de uma arquitetura cuidadosamente construída para drenar recursos sem gerar benefício real. O que deveria ser uma relação de confiança se transforma em frustração constante, em um ciclo de pagamentos, taxas, esperas e promessas quebradas. No final, ter conta em banco brasileiro é uma lição amarga. Quanto mais você deposita, mais percebe que está pagando caro não só pelos serviços, mas também pela paciência, pela confiança e, ironicamente, pela própria ingenuidade de acreditar que seu dinheiro estaria seguro e bem tratado. Você já ouviu falar em liberdade de escolha no sistema bancário? Esqueça. No Brasil, a concorrência bancária é quase uma lenda urbana. Os grandes bancos dominam o mercado como oligarquias silenciosas. Você pode até procurar alternativas, mas rapidamente percebe que a maioria das opções é limitada, cara ou cheia de pegadinhas. E quando você tenta migrar para fintechs ou bancos digitais, a ilusão de liberdade se desfaz rapidamente. Apesar de prometerem tarifas menores e serviços mais modernos, a realidade é que, no fundo, todos estão dentro do mesmo ecossistema de cobranças. Alguns serviços são gratuitos, mas outros básicos vêm com limites absurdos ou custos escondidos que tornam a economia quase inexistente. E não pense que abrir conta em um banco menor resolve. Muitas vezes, esses bancos oferecem vantagens que duram apenas até você precisar de algo realmente útil. Transferências ilimitadas, cartões sem anuidade, saques gratuitos, até que você tente sacar em outro banco, emitir boletos em massa ou fazer uma operação específica e percebe que cada ação tem uma taxa que ninguém explicou. É o famoso efeito surpresa. Tudo parece vantajoso até você descobrir que existe uma pequena, mas constante, drenagem financeira escondida em cada serviço. E enquanto o cliente busca alternativas, o grande problema é estrutural. Os grandes bancos possuem influência, capital e alcance e conseguem impor tarifas que os menores não conseguem competir. Isso mantém o sistema praticamente intacto. O cliente continua pagando caro, o banco continua lucrando, e a tal concorrência serve apenas como fachada para dar a ilusão de escolha. Você pode pensar que mudar de banco é uma forma de escapar, mas a verdade é que quase todas as opções têm alguma forma de custo embutido, seja direto ou indireto, seja em burocracia, limites, juros ou tarifas escondidas. E o mais cruel, enquanto você luta para entender cada cláusula e cada valor cobrado, o banco não se preocupa. Eles sabem que a grande maioria dos clientes não lê contratos, não verifica tarifas minuciosamente e simplesmente paga. É um sistema baseado na confiança do cliente e na falta de transparência do banco. Cada taxa invisível é uma pequena vitória para a instituição e uma derrota silenciosa para você. E isso se repete a cada movimentação, a cada novo serviço, a cada nova promessa de economia ou facilidade. No fim, o que parece ser liberdade e escolha é, na realidade, um ciclo de ilusão. Você deposita seu dinheiro esperando controle, mas encontra cobrança, limitação e frustração. A concorrência que deveria proteger o consumidor existe apenas como uma sombra distante. Promessa que nunca cumpre, opção que nunca salva. Ter conta em banco no Brasil é, portanto, não apenas caro, mas também decepcionante. Cada centavo que você tenta economizar ou cada alternativa que tenta explorar revela a verdade cruel. Não há saída real, apenas tarifas, burocracia e a constante sensação de estar sendo enganado por um sistema que se diz ao seu serviço, mas que na prática só serve a si mesmo. Se você acha que as tarifas escondidas são o suficiente para pesar no bolso, prepare-se para a próxima camada do pesadelo. Juros e serviços extras que parecem inocentes, mas são verdadeiras armadilhas financeiras. No Brasil, ter conta bancária muitas vezes significa pagar 2 vezes pelo mesmo dinheiro. Como? Simples. Você deposita, paga tarifas e depois descobre que qualquer atraso mínimo, seja em um cheque especial, um cartão de crédito vinculado à conta ou até mesmo um serviço extra contratado,
transforma-se em uma avalanche de juros impiedosos. É como se o banco tivesse uma calculadora para cada centavo que você possui, pronta para multiplicar qualquer descuido e transformar pequenas falhas em prejuízo real. E os serviços extras? Ah, esses são deliciosamente cruéis. Você pode achar que está contratando conveniência, seguro, cartão adicional, limite emergencial, mas na verdade está pagando por uma ilusão de facilidade. Cada um desses serviços carrega seu próprio preço, quase sempre obscuro, quase sempre escondido em letras miúdas que ninguém lê. E quando você questiona ou tenta cancelar, descobre que há regras que parecem terem sido feitas para confundir, atrasar e, no fim, garantir que o dinheiro continue fluindo para os cofres do banco. E mesmo quando você é disciplinado e não utiliza serviços extras, ainda há formas de ser cobrado. Manutenção de conta, tarifas de extrato, boletos, transferências, alertas e notificações. É um ciclo infinito de pagamentos, uma drenagem silenciosa do seu saldo que transforma o ato de manter dinheiro seguro em um investimento duvidoso e caro. O sistema funciona de forma quase perversa. Você acredita que está economizando ou usando serviços essenciais, mas a cada operação, a cada clique, o banco encontra uma maneira de cobrar, muitas vezes sem que você perceba de imediato. O mais irônico é que essa lógica cria uma relação de dependência. O cliente paga por tarifas e serviços extras, sente frustração, mas continua preso, porque mudar de banco ou evitar serviços significa lidar com limitações ainda maiores. Em outras palavras, você paga para não ter controle, paga para ter menos liberdade e paga para continuar acreditando que seu dinheiro está seguro, quando na verdade ele está sendo sugado em parcelas invisíveis, mas certeiras. E enquanto isso, o banco cresce, lucra e expande suas operações sem esforço. Cada tarifa, cada juros, cada serviço extra não é apenas uma cobrança, é um lembrete constante de quem realmente controla o sistema financeiro. Você deposita, movimenta e paga. O banco decide, calcula e recebe. A frustração do cliente é apenas um efeito colateral inevitável, que nem de longe diminui os lucros. Ter conta em banco no Brasil não é apenas uma questão de conveniência, é estar inserido em um mecanismo que transforma a rotina de guardar e movimentar dinheiro em um exercício de paciência, frustração e constante vigilância, onde cada centavo que você acha que possui está vulnerável às garras silenciosas das tarifas, juros e serviços adicionais cuidadosamente projetados para drenar seu bolso sem misericórdia. Ter uma conta no banco deveria significar segurança, certo? Errado. No Brasil, a segurança bancária é quase uma cortina de fumaça. Você acredita que seu dinheiro está protegido, mas na prática, você paga por essa ilusão. Cada serviço de proteção, cada seguro vinculado à conta, cada alerta de movimentação tem um preço. E não é barato. O que parecia ser tranquilidade transforma-se em um custo constante que drena seu saldo silenciosamente. É como comprar uma armadura e descobrir que cada vez que você a veste, precisa pagar uma taxa extra. E ainda assim, a proteção não é completa. E a ironia é que, mesmo pagando, você não está realmente protegido. Fraudes, invasões, cobranças indevidas, tudo isso ainda pode acontecer porque o sistema depende da sua paciência e do seu tempo para contestar problemas. O banco cria a expectativa de segurança para justificar cobranças, mas na hora do aperto, a responsabilidade recai quase sempre sobre você. A proteção prometida é muitas vezes apenas um contrato formal, cheio de cláusulas que limitam a responsabilidade da instituição. E o cliente? Ele paga, aguenta filas, protocolos e processos intermináveis, enquanto vê seu dinheiro ameaçado mesmo dentro da proteção oferecida. Além disso, cada notificação, cada alerta ou serviço adicional que promete segurança acaba sendo mais uma oportunidade de cobrar. SMS, aplicativo, e-mail, alerta de movimentação suspeita. Tudo tem seu custo, explícito ou implícito.
E você paga para ficar ciente do que, na verdade, deveria ser um direito básico: a segurança do seu próprio dinheiro. É uma ironia cruel. Quanto mais você tenta proteger seu dinheiro, mais você paga por essa proteção. E ainda assim, continua vulnerável. E a sensação de impotência cresce quando você percebe que não há como escapar completamente. O banco oferece alternativas limitadas. Serviços que deveriam ser gratuitos são cobrados. E toda a estrutura do sistema é desenhada para manter você dependente e, ao mesmo tempo, constantemente pagando. A tal sensação de controle financeiro que você esperava ao abrir a conta se dissolve em frustração, tarifas e burocracia. Cada centavo depositado é, de certa forma, uma aposta de que você conseguirá lidar com cobranças, surpresas e limitações, e não será derrotado pelo próprio sistema que deveria protegê-lo. No fim, ter conta em banco no Brasil é pagar caro por segurança que nunca é completa. É depender de serviços que custam mais do que valem, e é sentir-se preso a um ciclo de tarifas, juros, cobranças extras e burocracia. Cada movimentação, cada transferência e cada serviço adicional reforçam a realidade. A conta não é sua amiga. É uma máquina de extrair dinheiro disfarçada de prestadora de serviços. Você deposita, movimenta, paga e, no fim, percebe que segurança e liberdade financeira são promessas que o banco cumpre apenas em marketing, nunca na prática. Depois de tantas tarifas, juros, cobranças extras e falsas promessas de segurança, você começa a perceber a dimensão da prisão invisível em que vive. Ter conta em banco no Brasil não é apenas pagar caro, é estar aprisionado em um ciclo de dependência financeira que o banco criou com maestria. Cada contrato, cada assinatura, cada serviço mínimo é um tijolo dessa prisão, invisível, mas sólida. Você até pode tentar escapar, mudar de banco ou migrar para fintechs, mas rapidamente descobre que a liberdade é uma miragem. Mesmo as alternativas oferecem pequenas armadilhas, limitações e taxas que mantêm você preso a um sistema que, na prática, só atende aos interesses de quem está no topo. A cada movimentação financeira, o banco monitora, cobra e planeja novos serviços para manter o fluxo de dinheiro constante. É como um jogo de xadrez em que você é sempre a peça movida pelo adversário. Cada decisão sua, pagar uma conta, fazer uma transferência, solicitar um serviço, pode gerar custos que nem sempre são claros. Você aprende da pior maneira que movimentar o próprio dinheiro é uma arte perigosa, cheia de regras escondidas e taxas inesperadas. E quanto mais tenta se organizar, mais percebe que o sistema está desenhado para confundir, frustrar e cobrar. E o que dizer do atendimento? Ele é a porta de saída que, na prática, nunca se abre. Filas intermináveis, protocolos inúteis, representantes que seguem scripts sem entender o problema. Tudo isso faz você sentir que, mesmo pagando caro, não tem controle sobre seu próprio dinheiro. É uma ironia cruel. Você deposita para ter segurança, mas acaba gastando tempo e paciência tentando recuperar algo que deveria ser simples. A cada interação, o sistema reforça que a liberdade que você acreditava ter nunca existiu. No final, ter conta em banco no Brasil é mais do que um inconveniente. É uma lição diária sobre poder, controle e desigualdade. Você aprende que, mesmo com esforço, educação financeira e disciplina, o sistema sempre encontrará formas de cobrar mais, limitar sua liberdade e manter você preso. E a pior parte? Você percebe que essa prisão é silenciosa, invisível, mas extremamente eficaz. Seu dinheiro vai embora, suas opções são limitadas e a sensação de impotência é constante. Portanto, quando você olha para o extrato e vê todas aquelas tarifas e cobranças, lembre-se, não é apenas um documento financeiro. É um mapa da sua prisão invisível. Uma prova de que o banco decide por você, cobra por tudo e raramente oferece algo em troca. Ter conta em banco que te cobra tudo não é apenas uma pena. É um lembrete diário de como a liberdade financeira, aqui, é um privilégio que poucos realmente experimentam. Cada centavo perdido, cada tarifa invisível, cada burocracia inútil é um pedaço dessa armadilha cuidadosamente construída. E no fim,
A única certeza que resta é que o banco sempre sai vencedor. E você permanece preso, pagando caro por um serviço que, em teoria, deveria facilitar sua vida, mas na prática só a complica. Depois de analisar cada detalhe, você percebe que ter conta em banco no Brasil é muito mais do que um simples serviço financeiro. É um jogo estruturado para extrair seu dinheiro de maneira contínua e quase imperceptível. Cada tarifa, cada serviço adicional, cada juros e cada burocracia criam um ciclo vicioso do qual é extremamente difícil escapar. Você deposita seu dinheiro esperando segurança e conveniência, mas acaba pagando caro por praticamente tudo, sem garantias de retorno ou proteção real. A sensação de controle que você acreditava ter desaparece diante da realidade cruel de um sistema projetado para favorecer quem está no topo. O grande problema não está apenas nas cobranças individuais, mas na arquitetura do sistema. Os bancos, dominando o mercado com pouco espaço para a concorrência, conseguem impor tarifas, criar serviços pagos e dificultar alternativas. A ilusão de liberdade, de escolha, é apenas uma fachada. Mesmo fintechs e bancos digitais, que prometem tarifas menores e facilidades, acabam mantendo o cliente dentro do mesmo ciclo de custos ocultos, limitações e regras complexas. É a prova de que, no Brasil, a conta bancária não é apenas um serviço, é um mecanismo cuidadosamente desenhado para manter você pagando, mesmo quando acredita estar economizando ou agindo de forma inteligente. E a frustração não para por aí. Atendimento ineficiente, processos burocráticos intermináveis e responsabilidades que recaem sobre o cliente transformam a experiência de usar um banco em algo desgastante e desanimador. Você deposita, movimenta, paga, questiona, tenta resolver problemas e no fim percebe que o sistema sempre vence. Cada centavo perdido, cada tarifa inesperada, cada juros que você não imaginava pagar é um lembrete silencioso de que, aqui, o cliente não é prioridade. A prioridade é o lucro e a estrutura do sistema garante que ele seja constante, previsível e quase garantido, enquanto você segue pagando e aceitando a armadilha invisível. Portanto, se você pensa em abrir uma conta ou simplesmente manter a que já possui, saiba que cada decisão vem acompanhada de um custo invisível. Ter dinheiro no banco não significa liberdade financeira, significa participar de um ciclo de cobrança quase interminável, onde tarifas, juros e serviços pagos se acumulam, transformando uma necessidade básica em um desafio diário. É uma pena. Você deposita, paga, confia, e mesmo assim está constantemente vulnerável a cobranças, limitações e frustração. No final, o que resta é uma lição clara e amarga. O sistema bancário brasileiro não foi feito para facilitar sua vida ou proteger seu dinheiro. Ele foi projetado para maximizar lucro, manter o cliente preso e garantir que cada operação seja uma oportunidade de cobrança. Cada extrato que você recebe é mais do que números. É a prova da armadilha invisível em que você vive, da prisão financeira que você nem sempre percebe, mas que impacta todos os dias seu bolso, seu tempo e sua paciência. Ter conta em banco que te cobra tudo não é apenas uma inconveniência, é um lembrete cruel de que no jogo do dinheiro o banco sempre vence e você continua pagando, mesmo sem perceber.